Oi, gente, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que vocês irão assistir a videoaula. Espero que estejam todos bem, todos com saúde, tranquilos, né? E vamos iniciar mais uma aula de História, Sociedade Açucareira. E no decorrer, eu vou falando um pouquinho de escravidão também, tá certo? Porque tudo faz parte da colonização do Brasil, né? Desse período colonial, tá bom? Temos aí a economia açucareira, né, no Brasil, em destaque o açúcar, né? O início da colonização no Brasil. Vamos iniciar falando de 1500 a 1530, né? Nesse período, em 1500, a chegada dos portugueses ao Brasil. No decorrer de 1500 a 1530, nós temos o que? O abandono do Brasil por Portugal. Mas em 1530 se teve o que? A chegada de Martim Afonso de Souza, início da colonização. E entre 1500 e 1530, nós temos aí algumas características, né? Comprovação da existência de ouro no litoral, a chegada de piratas franceses e ingleses e exploração do pau-brasil, que era através dos escambos, feitores e degradados. Aí, de 1530 a 1600, temos em destaques as capitanias hereditárias, governo geral, início dos engenhos de açúcar, né? E a chegada dos primeiros escravos africanos, que é justamente o que nós iremos trabalhar hoje nesse capítulo, né? E logo depois de 1600, né, se iniciou-se o quê? O auge da produção açucareira no Nordeste, né, em destaque. Economia açucareira, a produção do açúcar apresentava características muito diferentes da extração do pau-brasil, né, exigindo grandes investimentos daqueles que se propunham a investir nessa produção. Os investimentos. Portugal tinha experiência na produção da cana-de-açúcar, pois já havia produção nas Ilhas da Madeira, Açores e Cabo Verde. O Nordeste brasileiro se mostrou uma região muito boa para esta produção, como o clima quente e úmido e o solo massapê, bem como a proximidade das capitanias do Nordeste com Portugal. Temos aí esse mapa. Apesar de todas as experiências anteriores e condições favoráveis, era necessário muito capital para que a produção de açúcar fosse de fato lucrativa. Como o Reino de Portugal não dispunha ou não queria, né, dos recursos necessários, promoveu uma aliança com a Holanda na concessão de empréstimos aos donos de engenho, certo? O engenho de açúcar. Aí nesse mapa tem a distribuição, né, os engenhos de açúcar no Brasil, como era feita a distribuição desses engenhos, né, no território brasileiro. Com financiamento holandês, vários engenhos foram construídos, principalmente na região do Nordeste. A produção açucareira era feita no sistema de plantio, ou seja, as características de produção eram grandes latifúndios, grandes fazendas. Monocultura, somente um produto de exportação. E a mão de obra escrava. A estrutura de um engenho, né? Apesar dos engenhos serem de pessoas diferentes, as estruturas de moradia e produção não se modificavam. Entre elas podem ser destacados o canavial, casa grande, senzala, moenda, caldeira, casa de purgar e casa do pão de açúcar. Pronto, essa imagem aí retrata justamente, né, o que eu acabei de explicar para vocês.
essa estrutura de um engenho, né? Você vê na próxima imagem que eu vou mostrar para você, né? Apesar dos engenhos serem de pessoas diferentes, as estruturas de moradia, de produção ou de modificavam entre elas, podemos destacar canavial, engenho, senzala, moenda, caldeira, né? Ó, essa imagem aí retrata justamente o que eu acabei de falar, certo? A estrutura, né? Aí nós temos o canavial, certo? Os feitores, né? Os escravos, as crianças, né? Fazendo trabalho pesado também. A casa grande, né? Linda imagem. A senzala, o interior da senzala, né? A moenda, né? Feito pelo trabalho escravo, né? A moenda real, já mais estruturada, né? Um pouco diferente. A caldeira, né? Belíssima imagem, né? Quem mora em Pindoretama vê essa imagem constantemente, né? Nos engenhos da Pindoretama. Casa de purgar. Material utilizado, né? Pão de açúcar. A sociedade açucareira, nós temos aí no engenho, formou-se uma sociedade estratificada e com pouca mobilidade social. O senhor de engenho e sua família compunham um topo da escala social. Ele era proprietário das terras, das plantações, das construções e dos trabalhadores escravizados. E livres também. Todos que estavam no engenho deveriam obrigação e obediência. Geralmente o senhor de engenho abrigava uma família numerosa, composta não apenas pela esposa e pelos seus filhos, mas também por sobrinhos, tios, primos. O prestígio do senhor também era medido pelo número de pessoas que ele sustentava. As mãos e os pés do engenho, né? Nos engenhos, nas vilas e nas cidades do Brasil colônia, todo o trabalho braçal era realizado pelos africanos e seus descendentes. O tráfico negreiro. Os africanos eram trazidos ao Brasil e vendidos em mercados localizados próximos aos principais portos da colônia. Filme, né, em destaque. Segundo os historiadores, os escravizados que iam, né, direto para os engenhos iniciarem o trabalho no canavial e produção açucareira. Viviam em média mais de 8 anos. O trabalho era estafante e as condições climáticas propiciavam o esgotamento físico precoce. Era tão pesado o trabalho, né? Que eles tinham até o número de anos, né, que poderiam estar trabalhando. Os escravos eram as mãos e os pés do senhor de engenho, porque sem eles no Brasil não é possível fazer, conservar e aumentar fazendas ou fazer açúcar. Aí você vê a imagem dos escravos. Família, né? São chamadas as mães de leite, né? Belíssimas imagens, né? As vilas e cidades no Brasil colônia. Os primeiros povoamentos que surgiram na colônia foram estabelecidos na maioria no litoral. O objetivo era a produção do território de invasores. Proteção do território de invasores. Desculpa. Os povoamentos surgiram sem muito planejamento, seguindo as mesmas estruturas das cidades medievais e europeias, né? A capela ou igreja era o centro da vida urbana, né? Você vê aí, né? Os primeiros povoamentos surgiram sem muito planejamento, né? Não havia saneamento básico, portanto as cidades eram
construídas em terrenos irregulares para facilitar o deslocamento de dejetos. A Câmara Municipal, sede administrativa, abrigava os vereadores eleitos pelos homens bons ou os oficiais designados por Portugal para a administração colonial. O presidente da Câmara, né, administrava as cidades. O comércio interno. Portugal tinha como principal objetivo a produção e a exportação de riquezas para a metrópole. Entretanto, era preciso estabelecer um comércio interno que possibilitasse a vida dos colonos e favorecesse a produção açucareira, né? Temos aí outra imagem, as vilas e as cidades concentravam nas ruas próximas à praça central um número considerável de pequenos comércios, que vendiam os produtos vindos da Europa e pequenas oficinas nas quais costureiras, sapateiros e açougueiros ofereciam serviço. Aí a imagem, né? A comercialização de trabalhadores escravizados era mais uma das facetas que apresentava o comércio interno da colônia. Aí a imagem dos africanos eram desembarcados nos portos e deixados por algum tipo, os valongos, para recuperarem o peso, curassem as feridas e outras sequelas. Quando estavam melhores fisicamente, eram levados aos mercados para serem vendidos. Alguns ficavam nas cidades, mas a maioria ia para os trabalhos no canavial. Pronto, gente. Terminamos a aula. Fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser, certo?